Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Olá, meu nome é Cristina e eu sou do Grupo Espírita Allan Kardec de Piabetá. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema mediunidade com Jesus. Mas afinal de contas, o que é mediunidade? A gente vê hoje em dia, em todos os meios de comunicação, muito se falar sobre médiuns e mediunidade. Os médiuns estão como que na moda ultimamente. Mas mediunidade o que é? Bom, segundo Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, toda pessoa que sente em algum grau qualquer a presença, a influência dos espíritos é considerado médium. E é interessante a gente entender que a gente fala da capacidade que nós temos de entrar em contato com os espíritos desencarnados. Porque, de fato, todos nós somos espíritos. Alguns encarnados, outros já desencarnados. Sendo, portanto, o nosso corpo físico uma vestimenta para o espírito. Então, toda aquela pessoa que sente a presença, que tem a capacidade de identificar, de transmitir uma mensagem dos espíritos desencarnados, é médium. Na verdade, todos têm em algum grau a mediunidade. A mediunidade vai desde aqueles que sentem ligeiros arrepios, pressentem a presença dos espíritos desencarnados, até aqueles que conseguem interpretar com perfeição a ideia desses espíritos desencarnados, que conseguem vê-los. Aí nós podemos dar como exemplo de grandes médiuns Chico Xavier, o maior de todos, naturalmente, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, Raul Teixeira, são grandes médiuns. E todos eles a gente consegue maiores informações na internet também. Então, a mediunidade, ela não é uma característica, um dom que a gente consegue comprar, pegar de alguém. Não é como uma doença. Ah, eu estou convivendo com uma pessoa que é médium, então eu vou pegar, eu vou ser médium também. Não. A mediunidade é uma característica física. Nós já nascemos médiums. Durante o nosso planejamento reencarnatório, antes de haver a união do espermatozoide com o óvulo, que é quando começa a ligação de um espírito ao corpo físico, nós já programamos que seremos médiums. Então o corpo ele já nasce fisicamente, psicológica e mentalmente preparado, fisiologicamente preparado para identificar a presença desses espíritos desencarnados. Então, mediunidade não se constrói e nem se pega. Não dá para dizer, todo mundo é médium, eu também quero ser médium. Vamos lá para a casa espírita que eu vou aprender a ser médium. Não. Na verdade, a gente vai treinar a mediunidade, que já é um dom que nós nascemos com ele. Então, uma outra coisa muito importante é que mediunidade não foi criada pela doutrina espírita. Não foi Allan Kardec que inventou a mediunidade. Em todas as épocas da humanidade, em todas as gerações, em todos os povos, se tem notícias de mediunidade, de fenômenos mediúnicos de toda sorte. Então, quando a gente está lá na escola, nas aulas de história, a gente vai identificar que os espíritos, que os egípcios, eles se comunicavam com os mortos, cada um de uma forma, mas sempre houve. E na Bíblia, porque quando a gente vai falar sobre mediunidade, a primeira coisa que as pessoas que desconhecem o espiritismo usam é a informação da Bíblia. Como se na Bíblia tivesse condenando a mediunidade e não existisse fenômenos mediúnicos na Bíblia. Mas é exatamente ao contrário. A Bíblia está repleta de fenômenos mediúnicos, principalmente o Velho Testamento.
sendo que no Velho Testamento a maioria dos fenômenos eram de efeitos físicos, raios, luzes, aparecimentos de espíritos, materializações, vozes diretas. Tudo isso a gente encontra em todos os livros do Velho Testamento. É claro que tem uma passagenzinha lá onde Moisés proíbe as pessoas de se comunicar com os mortos. Mas, de fato, só por ele estar proibindo, a gente já entende que é possível. Porque se não fosse possível essa comunicação com os desencarnados, não haveria sentido de se criar uma lei proibindo. O problema é que naquela época as pessoas estavam perdendo o rumo, estavam fazendo brincadeiras, abusando dos dons mediúnicos. E por isso Moisés proibiu que fossem utilizados daquela forma. No Novo Testamento existem também várias manifestações mediúnicas sendo registradas. A mais característica é quando Jesus sobe ao monte para orar e leva com ele 3 apóstolos. E esses apóstolos dormem, quando acordam, vem Jesus ao lado de Elias e de Moisés. Bom, Elias e Moisés já haviam desencarnado há mais de 600 anos, antes do nascimento de Jesus. Então Jesus estava com os espíritos desencarnados de Elias e de Moisés. Um fenômeno mediúnico. Então nós precisamos entender que para nos tornarmos médiuns com Jesus, é necessário estudo. Porque aquela pessoa que já nasceu com o dom, ela vai identificar a presença dos espíritos desencarnados, sendo ela espírita, católica, evangélica, ateu, não importa. Como é uma característica física, ela vai interpretar a presença dos espíritos aonde quer que ela esteja, independente de religião. Agora, qual o nome que ela vai dar para esse fenômeno? Qual a interpretação que ela vai fazer do que ela vê, do que ela ouve ou do que ela sente, vai variar de acordo com o estudo, com o conhecimento, com a crença que ela tenha. Se a gente procurar saber com os nossos parentes, com os nossos familiares, se pesquisarmos um pouquinho, a gente vai ver que todas as pessoas têm histórias de manifestações mediúnicas. Quando a gente senta junto com uma roda de amigos e de parentes, é muito comum começarem a contar do tio fulano que viu o cicrano que morreu, do outro fulano que conversou com alguém, que teve medo quando vai passar próximo do cemitério. Então, a mediunidade é muito comum, é característica. Eu mesma tive uma tia já desencarnada que foi freira durante 15 anos. E lá no convento, ela ouvia muitas histórias de manifestações mediúnicas. Uma delas, que eu me recordo muito bem, falava de uma jovem que ficou órfã e foi abandonada, acabou perdendo a casa onde morava, muito jovem, ainda menor de idade. Ela senta na porta de uma igreja chorando, pedindo a Deus que a ajudasse. Não tinha parentes, não conhecia ninguém, estava sozinha. E um rapaz sai de dentro da igreja, vê que ela está chorando e pergunta a ela o que estava acontecendo. E ela explica a situação dela, que ela é muito jovem, não tinha para onde ir. E o rapaz falou: "Você por acaso gostaria de trabalhar? Porque eu conheço uma senhora que está precisando de uma empregada. E as empregadas nessa casa dormem lá, moram na casa dela. E é uma pessoa muito boa. Eu acho que você iria gostar de trabalhar lá." E ela aceitou, claro, era uma solução para o problema dela, uma prece dela que estava sendo atendida. E ela foi caminhando, conversando com o rapaz. Quando chegou numa determinada altura, ele falou para ela: "Olha, a casa dela é aquela ali na frente. Você vai lá, o nome dela é fulano de tal, eu não vou poder te acompanhar porque eu estou muito ocupado no momento. Depois eu passo por lá, mas você fala com ela que ela vai te atender." E a menina bateu a porta, a senhora, muito educada, atendeu, e ela explicou que estava precisando de emprego, que alguém tinha indicado a ela que ela estava precisando de uma empregada. A senhora ficou com muita dó daquela menina sozinha, deixou ela entrar e foi conversando com ela, ofereceu um lanche e falou: "É interessante,
como que você soube que eu estava precisando de empregada? Porque a minha empregada pediu as contas ontem, no final do dia. Eu nem cheguei a comentar com ninguém ainda que eu precisava de uma empregada. E ela falou, foi um rapaz que me indicou e tal, mas qual é o nome dele? E eu esqueci de pedir o nome dele. Tudo bem. E ela foi com a menina até o quarto para mostrar onde que a garota ficaria, botar as coisas da menina lá. Passando pelo corredor, a menina identificou na parede um quadro de um rapaz. E ela falou, olha, esse foi o rapaz que me indicou, que me trouxe até a porta. A senhora olhou para ela, os olhos encheram de lágrimas e ela falou, esse daí é meu filho, ele faleceu há 10 anos. Isso foi contado dentro de um convento católico. Então as explicações são as mais variadas, mas a mediunidade acontece independente da nossa religião. Agora, nós precisamos entender que é necessário estudar. Não dá para trabalhar a mediunidade sem conhecimento. Mediunidade com Jesus é mediunidade consciente, é saber como o fenômeno acontece, é conseguir controlar o fenômeno, saber o momento certo de deixar que as coisas aconteçam. Para isso a gente precisa estudar. Uma das coisas que é muito complicado, principalmente para jovens, por causa dos estudos, é poder participar dos estudos na casa espírita. E às vezes a pessoa realmente só consegue um dia para participar. Não consegue ir na casa espírita várias vezes durante a semana. E por ter mediunidade, muitas vezes se comete o erro, tanto o jovem médium como muitos dirigentes de casa espírita, de levar esse jovem para a reunião mediúnica. Ele só tem condição de frequentar um dia na casa espírita. Seria mesmo adequado que esse único dia fosse uma reunião mediúnica? Com certeza não. Se a pessoa só pode participar de um dia na casa espírita, ela deve ser encaminhada para uma reunião de estudo. Seja de mocidade, seja de grupo de ESD, ela tem que estudar, conhecer a doutrina espírita. O que a gente acharia de um médico que resolvesse clinicar, abrir um consultório apenas baseado na capacidade do dom que ele tem para a medicina, mas que não teve tempo de frequentar uma faculdade, ou que não teve tempo de fazer a residência, não teve tempo de se especializar? Nós teríamos coragem de ir até esse médico, esse suposto médico, para nos tratar de alguma doença? Levaríamos nossos filhos ou alguém que nós amamos para que esse médico cuidasse? Com certeza não. Primeiro ele precisa sentar e estudar, depois ele vai praticar. Por maior que seja o dom, a capacidade dele, ele precisa aliar esse dom ao conhecimento. Então, nós não desenvolvemos a mediunidade. É até um termo que é muito utilizado, a gente escuta muito. Fulano precisa desenvolver a mediunidade, porque ele está vendo os espíritos, ele está ouvindo os espíritos. Na verdade, ninguém desenvolve mediunidade. Nós treinamos a mediunidade. Nós aprendemos a controlar a nossa mediunidade, a entender a nossa mediunidade. Sabendo e lembrando que quando nós nascemos médiuns, nós somos médiuns 24 horas por dia. Não é só quando eu estou na casa espírita que eu sou médium. Eu sou médium em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, nas festas, aonde eu estiver, eu sou médium. E isso quer dizer que eu vou poder traduzir o pensamento de irmãos desencarnados a qualquer momento. Agora, esses pensamentos, esses irmãos que irão me influenciar e aos quais eu darei voz, são irmãos bons, equilibrados ou desequilibrados? Vai depender de mim. Sempre depende do médium.
Se ele vai ser influenciado por um bom espírito, se ele vai ser influenciado por um espírito desequilibrado, basta saber se ele é uma pessoa de boa vontade, de bem, ou se ele é uma pessoa desequilibrada, cheia de manias, cheia de vícios. Então, nós podemos sempre saber quais os espíritos que nos acompanham, ainda que a gente não tenha o dom da vidência. Basta saber o que se passa pela nossa cabeça. Basta saber o meu tempo, aonde eu estou colocando o meu tempo. Buscando o quê? O que eu falo, o que eu leio. Aí eu vou estar sabendo exatamente com quem eu estou andando. Tem até um ditado que diz, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E na doutrina espírita a gente pode dizer, diga-me quem és e eu te direi com quem andas. É exatamente desse jeito. Então a mediunidade com Jesus, ela tem que servir para a comunicação, para o bem, para a prática do bem. É claro que a gente vai dar voz algumas vezes a espíritos sofredores, a espíritos ainda voltados para o mal, mas isso numa reunião mediúnica é a prática do bem, é a oportunidade dele que ele se esclareça. Mas para que o espírito se esclareça, para que ele seja esclarecido, é necessário que antes de tudo o médium tenha esclarecimento. Então, não é porque eu sou médium que o espírito vai falar comigo a hora que ele quiser, em qualquer lugar. Eu estou na rua, estou andando e o espírito quer falar, eu sento e vou anotar o que ele está querendo falar. Eu estou estudando, o espírito aparece, eu quero te falar uma coisa, eu tenho que sair da sala para ir lá fazer a vontade do espírito. Isso não existe. Ou melhor, isso pode até existir quando o médium não é educado. Então nós temos que ter regra, que ter em tudo, saber o que fazer, como fazer, o momento a fazer. E para isso nós precisamos estudar. Qual é a Bíblia, digamos assim, do médium? O Livro dos Médiuns. Para chegar no Livro dos Médiuns, a gente passa pelo Livro dos Espíritos, tem o Evangelho, todas as obras básicas. Não podemos nos enganar. A gente aprende Espiritismo com Allan Kardec, com as obras básicas. Não adianta somente ler romances. Romances são ótimos, eu também gosto de ler. Mas a gente não vai aprender doutrina espírita lendo romance. É o contrário. A gente primeiro aprende com Kardec, depois, quando a gente vai para o romance, a gente identifica o que Kardec ensinou lá no romance. Mas se eu ler o romance primeiro, eu só fico com a história. Eu não pego a moral, eu não pego a profundidade do ensinamento que está sendo passado ali. Mediunidade é coisa séria. A gente não recebe, não vem com o dom da mediunidade para brincar, muito menos para ganhar dinheiro com isso. Embora muitas pessoas utilizem de seus dons mediúnicos e cobram por isso, a gente tem que entender que aquilo que eu recebi de graça, eu preciso oferecer de graça. Eu não posso receber nenhum tipo de pagamento pela mediunidade, nem em dinheiro, nem em favores, nem em mordomias, de jeito nenhum. Porque às vezes a pessoa não recebe, não cobra pelo atendimento, pelo dom que tem, mas quando ele chega numa fila, a pessoa passa ele na frente, serve ele melhor, trata ele diferente, isso já é também um tipo de pagamento. A gente precisa ficar de olho. Muitas pessoas agem dessa forma, não por malícia, mas por ignorância mesmo. O médium tem que estar atento para não cair nessas armadilhas. Nós temos no Brasil exemplos de grandes médiums, pessoas que dedicaram a vida inteira para a mediunidade. Chico Xavier é o maior de todos, todo mundo concorda com isso, certamente. Divaldo Pereira Franco, também um grande exemplo, Ivone Pereira, Raul Teixeira. Todos são irmãos que tinham os seus defeitos, que têm e tinham os seus defeitos, as suas dificuldades, mas que buscaram ao longo do tempo, com estudo,
com a prática, aperfeiçoar o seu dom para cada vez traduzir melhor as mensagens dos Espíritos. Agora, o que a gente vai falar quando a gente ouve dizer de médiuns como esse senhor que se chamavam João de Deus? Bom, é um médium, com certeza, mas não era um médium com Jesus. Não era um médium moralizado. A mediunidade é física. Lembra que a gente falou logo no início? A mediunidade é do corpo físico. Então, para ser médium, não quer dizer que a pessoa é moralizada. Se ela for viciosa, se ela tiver graves defeitos, ela vai continuar sendo médium. O que vai diferenciar é o tipo de espírito que vai se comunicar ali. Muitas vezes, no decorrer do tempo, a pessoa se deixa levar por essas más inclinações e os espíritos bons vão sendo substituídos por outros viciosos. Então, o fato de ser médium não quer dizer que a pessoa seja boa e também não quer dizer que a pessoa seja má. É um dom neutro em si. Nós vamos continuar trabalhando as nossas potencialidades, desenvolvendo as nossas qualidades, podando os nossos defeitos, como qualquer pessoa. O fato de ser médium, só por ser médium, não nos torna melhores do que ninguém. A gente precisa entender isso. A mediunidade, ela vai sempre passar pelos valores do ser que a possui. Então, não é pelo ser médium que a gente tem que abaixar a cabeça e dizer, ó, que bom, é uma pessoa iluminada. Não, é somente uma pessoa que tem a capacidade de identificar a presença dos desencarnados. Então, a gente precisa primar pela prática do bem, pela mediunidade, que é para isso que existe, que foi criado por Deus essa capacidade da gente se comunicar com os desencarnados. Primeiro também para nos provar a sobrevivência da alma. Depois para que a gente pudesse ter notícias dos nossos amores que se foram, dos nossos irmãos, o consolo de saber que os nossos entes queridos não estão perdidos. E depois para que a gente pudesse também consolar, esclarecer aqueles irmãos que desencarnaram na ignorância, no crime, no erro. Então, através da mediunidade, nós somos auxiliados pelos espíritos superiores e auxiliamos aqueles que ainda que estão ainda em atraso, pensando no mal ou praticando o mal. Então, mediunidade com Jesus é mediunidade consciente. E esquece essa história de que não gosta de ler e que não gosta de estudar. Hoje em dia nós temos uma grande facilidade. Através da internet nós temos áudios, temos vídeos, com tudo que a gente queira. Eu lembro, fazendo agora o vídeo, me lembro que o Marcelo Uchoa tem um canal no YouTube onde ele está estudando as obras básicas em vídeos de 10 a 15 minutos, direto, item por item. Então, quem tem dificuldade de estudar, não consegue entender, entra no canal do Marcelo Uchoa, se inscreve lá e assiste os vídeos. Ele não só trabalha obras básicas, como algumas outras obras também tem lá em estudo. Sobre esse tema mediunidade com Jesus, eu indico buscarem também no YouTube palestras com esse mesmo nome, do Haroldo Dutra e do Raul Teixeira. Eu me baseei mais para conversar hoje com vocês com a palestra do Raul Teixeira. Então depois vocês vão lá, assistam o vídeo, dá um joinha lá para poder ajudar na divulgação e não fujam do estudo. Não adianta. A gente precisa estudar para entender como acontece. Se você está sentindo alguma coisa, se você tem percepções ou sonhos que são muito reais, se você vê, ouve os espíritos, não se assuste. Busque uma casa espírita séria, vá até o seu coordenador de mocidade ou dirigente da sua casa espírita,
Converse sobre o que está acontecendo e busque esclarecimento em Kardec. Estude e que Jesus nos abençoe. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir